No nosso último vídeo sobre a conversão, nós abordamos aqui a situação daquele que passa pelo processo de conversão. Será que ele é aceito como ele era visto ou como é visto até os dias de hoje nos vários segmentos judaicos? Essa discriminação, será que ela é aceita pela Torá? Como que a Torá determina a forma de tratamento com aquele que se converte? É isso que nós vamos ver no programa de hoje e eu espero que você possa apreciar os nossos vídeos e se você tem gostado, dê um joinha aí sempre e inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, porque daí a cada novo vídeo, seja sobre conversão ou qualquer outro tema, você vai ser notificado, vai poder estar sempre ligado com o nosso canal. Olá meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal da Sinagoga Havat Hesed desde Curitiba, aqui no Paraná. Hoje eu quero continuar abordando com vocês acerca da conversão e principalmente acerca da forma como o convertido é tratado dentro da comunidade judaica. Para isso, nós vamos usar como base trechos desse livro aqui, Bem-vindo ao Judaísmo, do Rabino Maurice Lamb. Ele um rabino americano, nascido em 1930, professor rabínico da Yeshiva University de Nova York também, e ele foi rabino principal da Beit Yaakov Congregation lá em Beverly Hills, na Califórnia. Então, um rabino ortodoxo de conhecimento muito importante, professor de Yeshiva, de escola rabínica, então ele tem conhecimento suficiente para compartilhar conosco aqui. E isso que eu quero falar com vocês. Vamos então ao primeiro ensinamento dele, na página 66, o que ele nos diz. Embora o grau de abertura e calor com que as comunidades judaicas abraçavam o convertido tenha variado, a lei não variou. Há 3 proibições legais claramente distintas na Torá que evitam que o convertido se torne um cidadão de segunda classe. Levítico capítulo 19, versículos 33 e 34, Levítico 19, 35 e Deuteronômio capítulo 24, versículo 17. Depois a gente vai ler esses versículos. Juntas, elas garantem a igualdade do convertido perante a lei e até o protegem de apelidos pejorativos, insinuações, fofocas ou ares de superioridade. Isso é uma coisa bem comum, né? Muito embora a abertura que é dada hoje dentro da fé judaica àquele que busca a conversão seja melhor, seja uma abertura mais ampla, a aceitação por parte da comunidade desse gentil convertido nem sempre é assim. Nós vamos então ler os versículos aí da Torá em Levítico capítulo 19, versículos 33 e 34 e Deuteronômio capítulo 24, versículo 17. Se você tem o Rumash da Torá, da editora Sefer, leia comigo aí. Levítico 19, 33 nos diz assim: E quando habitar convosco um peregrino na vossa terra, não o enganareis. Como natural entre vós, será para vós o peregrino que habitar convosco, e o amarás como a ti mesmo. Porque peregrinos fostes na terra do Egito, eu sou o eterno vosso Deus. Aí aqui, no Rumash da Torá, da editora Sefer, nós temos um comentário que fala assim: há um prosélito que se converteu ao judaísmo, abraçando a Torá e o cumprimento dos mandamentos, é proibido recordar-lhe a sua origem pagã. Isto, quando feito de forma pejorativa, é um tipo de opressão espiritual a respeito da qual a Torá nos alerta. Ao contrário, deve-se demonstrar por ele carinho e respeito como se fora um judeu nato. Então, não é permitido discriminar aquele que, dentre os gentios, escolhe o caminho da conversão. Ele tem a opção e tem o mérito de alcançar a conversão à fé judaica. Então, não merece nenhum tipo de discriminação. Deuteronômio capítulo 24, versículo 17 nos diz assim: Não perverterás o juízo do peregrino e do órfão, e não tomarás em penhor a roupa da viúva. Não perverter o juízo. Não trate de forma discriminada o peregrino, aquele que se achega à fé judaica. Isso é muito importante para todos nós entendermos. Tá?
Segundo o Rabino Maurice Lam, na página 61 do seu livro, ele diz assim: quando os não-judeus se convertem ao judaísmo, são considerados iguais aos judeus natos e, como eles, filhos de Abraão e Bnei Brit, filhos da aliança, são membros do povo escolhido. E isso também está escrito no Novo Testamento, nas palavras do apóstolo Paulo, quando ele fala: se sois de Cristo, sois descendente de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então é preciso entender que o convertido, ele de fato passa a fazer parte do povo escolhido, do povo de Israel, descendência do patriarca Abraão. Mas se a Torá proíbe o tratamento discriminatório com aquele que busca a conversão, qual a razão então desse receio por parte de algumas comunidades judaicas de se aproximar do gentio que busca a conversão? Porque por tanto tempo foram poucos os gentios ao longo da história que conseguiram de fato alcançar sucesso no seu processo de conversão. Na verdade, sim, biblicamente nós não temos muitos exemplos de gentios que abraçaram a aliança, mas alguns ao longo da história chegaram a ser judeus proeminentes dentro da comunidade. Mas vamos ver o que o Rabino Maurice Lam aponta como razão para que haja essa discriminação ou esse receio de se aproximar do gentio. Na página 61 ele diz assim: como um povo perseguido há tanto tempo, os judeus com frequência tiveram de pagar caro pelo privilégio de aceitar um convertido do país em que moravam. Então pagaram caro com perseguições, com mortes, com vários tipos de discriminação para com o povo judeu. Esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo é que após séculos de ódio feroz, talvez os judeus não imaginassem que alguém iria escolher a fé judaica. Especialmente quando os rabinos pregavam que os não-judeus poderiam chegar à salvação sem se converterem, pois, segundo eles, os justos de todos os povos têm um quinhão no mundo vindouro. Aqui, o Rabino Maurice Lam aponta para nós um início do conceito das 7 leis de Noah. As 7 leis de Noah nós vamos começar a tratar a partir do próximo vídeo, da semana que vem. Não perca o vídeo no canal. Mas, então ele aponta aqui um aspecto muito importante. Os rabinos começaram a falar para as pessoas que os gentios, sendo justos de todos os povos, eles têm um espaço no mundo vindouro. Você não precisa se converter à fé judaica para ser salvo. A gente vai ver ao longo do curso, ao longo dessa história aqui, que não é bem assim, né? Que não precisa se converter, que basta seguir as 7 leis de Noah. Na verdade, existe muito mais profundidade nos mandamentos bíblicos do que apenas cumprir com 7 preceitos morais que Deus deu desde quando Noé desceu da arca. É claro que esses dois aspectos aí, né, o temor de que aconteça algum mal à comunidade judaica e o fato de os rabinos apontarem que não precisa se converter para estar salvo, funcionam como um desincentivo à conversão do gentio, um desincentivo para aqueles que buscam a fé judaica. Mas daí o rabino aponta um outro aspecto muito importante aqui, é que o processo de conversão em si, ele não é muito discutido dentro da fé judaica. Olha o que ele diz na página 62. Há o temor de que, em algum ponto, algum convertido irá fazer o céu desabar sobre a cabeça dos judeus. Parece haver um motivo para que muitos líderes judeus tenham seguido o conselho do Talmud sobre outro assunto, no caso dos convertidos em potencial. Aproxime-os com a mão direita e afaste-os com a esquerda. Esta forte ambivalência revela o trauma na experiência histórica da relação entre os judeus e os convertidos. Igualmente curioso é que, apesar da existência de convertidos ao longo de toda a história judaica, não existe nenhum texto importante, preste atenção nisso, não existe nenhum texto importante que trate dos costumes e do protocolo de conversão, exceto 6 páginas de um pequeno e tardio tratado do Talmud. Até hoje, a questão da conversão é uma espécie de livro fechado. É complexo lidar com a conversão de um gentio. As muitas comunidades judaicas dos diferentes segmentos, eles têm as suas formas de conversão, mas mesmo dentro desses segmentos, essas formas de conversão não são aceitas por todos. Não há muito no Talmud
Rabino Maurice Lamm fala que são apenas 6 páginas no Talmud que falam acerca de conversão. E não há muito ensinamento para que os rabinos possam ter base de como trabalhar no processo de conversão. Isso é muito importante. Na página 60, ele fala um outro aspecto também relevante. Não há mágica que transforme um cristão num judeu. A conversão não é o abracadabra exótico e simbólico das organizações de fraternidades. Não é uma fórmula secreta. Não se determina a aceitação do candidato por capricho. Julgar quem é judeu exige compreensão, empatia, percepção profunda do interior das pessoas e sabedoria para proteger o futuro do povo judeu. Então, o rabino que opta pelo caminho de ensinar as pessoas a conversão, ele precisa ter essa percepção profunda do interior, de conhecer o que se passa dentro da mente daquela pessoa, no coração daquela pessoa, e sabedoria para proteger o futuro do povo judeu, para que as pessoas não simplesmente façam uma conversão e 2 meses depois desistam do caminho e comece a causar escândalo dentro da comunidade. Ou pior, comece a introduzir costumes pagãos dentro do seio da comunidade judaica. Isso é muito perigoso, então os rabinos têm essa dificuldade. Não há uma fórmula secreta, não há mágica que transforme um cristão num judeu. É preciso percepção e é preciso por parte daquele que abandona os segmentos, seja ele cristianismo, budismo, islamismo ou qualquer outro segmento religioso, ou mesmo um segmento que não creia em Deus. É muito difícil lidar com isso. E essa pessoa que busca a conversão, ela tem que estar disposta a abrir mão de seus conceitos, o que por si só já é uma coisa bastante complicada. Talvez por isso mesmo seja interessante a gente começar a observar exemplos ou relatos de pessoas que passaram pelo processo de conversão. E esses relatos possam nos inspirar a ver se realmente a fé judaica é aquilo que você quer e é aquilo que eu, como líder, posso oferecer para você, entendendo de novo aquilo que está dentro do seu coração e procurando também preservar aquilo que está dentro da comunidade judaica. Em ambos os livros, seja no Bem-vindo ao Judaísmo, do Rabino Maurice Lamm, ou nesse outro aqui, Judaísmo por Opção, do Rabino Mark Engel, que a gente também tem usado como parâmetro nas aulas de conversão, ambos os livros trazem relatos de pessoas que iniciaram um processo de conversão, ambos de diferentes formas de pensar, os rabinos com diferentes formas de pensar, trazem esses relatos para que você possa perceber se esse realmente é o caminho que você quer trilhar. O próprio Rabino Maurice Lamm aponta aqui na página 4 dizendo assim: a inclusão das narrativas pessoais terá servido ao seu propósito se, depois de lê-las, um convertido em potencial puder dizer: outros já passaram por este caminho, eu não estou sozinho, meus sentimentos não são isolados. Sim, outros já passaram por esse caminho e conseguiram chegar a uma conversão. Você também pode conseguir. Assistindo às aulas anteriores, você vai ver que você precisa ter um líder sério, alguém que possa te ensinar, alguém que tenha um compromisso com a Torá, né, e que possa te transmitir esse conhecimento com segurança para que você possa trilhar numa jornada coerente dentro da fé judaica. Na página 6, ele já falando de um relato de uma pessoa, traz aqui assim: estudar com fulano de tal, que abordava com o mesmo conforto os aspectos positivos e negativos do judaísmo e dos judeus, foi uma experiência singular de crescimento interior, tanto para o meu esposo quanto para mim. Através dessa pessoa, podemos sentir que o judaísmo era capaz de prover não apenas o mais rico estímulo intelectual, mas também de oferecer a mais satisfatória experiência emocional. O judaísmo atende a uma criança de 2 anos de idade e atende a um Einstein. Então, citado Einstein por causa do conhecimento, por causa da sabedoria dele, né? O judaísmo atende todo tipo de pessoas, sejam elas muito jovens, sem conhecimento, sejam elas pessoas experientes e cheias de sabedoria. O judaísmo é capaz de prover a ambos os casos. E o relato que ele está trazendo nesse capítulo é de uma pessoa que se converteu à fé judaica dentro do judaísmo conservador. E daí diz assim: hoje em dia,
Nossa família mantém a kasherut dentro e fora de casa, observa o Shabat e celebra todas as festas com entusiasmo. Nós não usamos o carro no Shabat, a não ser para ir à sinagoga, ou às vezes para ir a um outro minyan. Nossos 2 meninos levam muito a sério suas responsabilidades religiosas. Então essa pessoa no testemunho dela fala que utiliza o carro no Shabat para ir à sinagoga. E a gente sabe que dentro do segmento ortodoxo não se faz uso do carro, né? Não se faz uso de várias coisas no Shabat. Mas aí a gente vê que essa pessoa foi plenamente aceita dentro do judaísmo conservador e dentro desse segmento judaico ela sente que ela está cumprindo o Torá adequadamente. No vídeo 3 dessa série, nós falamos sobre 3 aspectos fundamentais aí no processo de conversão. Vamos relembrar. O primeiro deles, a circuncisão, da qual nós já falamos brevemente ali também no vídeo 2. O segundo aspecto, a imersão no mikveh, que é o banho ritual, e que os cristãos conhecem como batismo. Na verdade, mikveh ou banho ritual é uma imersão, né? Batismo significa imersão. E a aceitação dos mandamentos. Vamos nos lembrar novamente lá, Êxodo capítulo 12, ao falar do Pêssar, fala que uma mesma lei haveria tanto para o judeu, para o natural da terra, quanto para o gentil que peregrinasse dentro do povo de Israel, ou seja, aquele gentil que busca a conversão dentro do povo. E se você é um desses gentios que buscam a conversão à fé judaica, nós temos um conselho dado pelo rabino para você. Abraçar o judaísmo requer o aprendizado de novas ideias. E a assimilação de novas ideias requer o aprendizado de um novo vocabulário, o vocabulário básico do judaísmo. Surge então uma necessidade de conhecer novas definições para termos antigos, familiares, que tornaram-se parte da cultura cristã e que, a partir de agora, devem ser compreendidos dentro de um contexto judaico. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque o gentil que busca a conversão, ele vem e fala, não, isso aí eu já conheço. Na verdade, ele conhece sob a ótica cristã. E é preciso se desprender dessa ótica cristã para aceitar uma nova interpretação ou a interpretação original judaica dentro desse contexto. O próprio texto que eu mencionei do batismo, o batismo é para salvação. Na verdade, o próprio conceito do batismo, dentro do conceito cristão tem uma visão, mas dentro da fé judaica, a imersão num tanque batismal ou num mikveh, ela traz uma série de outros contextos, como rito de purificação do judeu. Por isso, um cristão normalmente diz, batismo só vale uma vez. Mas para a fé judaica, a imersão no tanque de purificação, ela é constante, especialmente as mulheres depois do seu ciclo menstrual, mas os homens também, muitos deles, em muitos segmentos judaicos, fazem a imersão toda sexta-feira como parte de um processo de purificação para entrar no Shabat, no dia sagrado, limpo diante do Eterno. Então são coisas que o cristão que se propõe a entrar na fé judaica, ele deve assimilar e aceitar como parte de uma nova cultura a qual ele vai abraçar. Se você gostou do vídeo, dá um joinha. Na próxima semana a gente vai falar um pouco sobre as 7 leis de Noah. Nós vamos iniciar esse assunto, mostrar para você, será que é necessário cumprir apenas 7 leis de Noah? Ou será que isso não é suficiente? De onde surgiu, onde está a história das 7 leis de Noah? Então não perca, na próxima semana a gente vai falar sobre isso. E se você está assistindo esse pela primeira vez no nosso canal, assista os vídeos anteriores aí, clique na playlist Conversão para você estar inteirado dentro desse assunto, tá bom? Grande abraço, que Deus te abençoe e até a próxima semana. Shalom. Tchau.